Uma notícia leve, para a gente ficar tranquilo, absolutamente sem preocupação. Segundo uma diretora da OMS, uma nova pandemia já não é uma questão de se, mas de quando vai ser. Paulinha, é inevitável mesmo? Olha, assim, parece meio catastrófico o que ela está falando, mas é alguma coisa que várias pessoas especulavam até mesmo antes dessa pandemia do coronavírus, né? Tem até um vídeo viralizado do Bill Gates que ele fala disso, da possibilidade de uma epidemia com transmissão, assim, de vias aéreas, que poderia ser muito perigoso. Até todo mundo na época da pandemia do coronavírus, quando começou, falou, nossa, como ele foi visionário. Mas é alguma coisa que sempre se imaginou que poderia acontecer. E a Mariângela Simão, que é a diretora-geral adjunta da Organização Mundial de Saúde, essa instituição que o Adriles preza demais, deu uma entrevista à RFI e falou exatamente disso. Olha aspas dela aqui. Essa pandemia, depois da gripe espanhola, foi a mais impactante e é também uma constatação. Acho que o mundo precisa acordar, porque a gente vê que não foram apenas os países em desenvolvimento que foram afetados, afetou o mundo todo. Ninguém estava preparado. E aí ela fala de um tratado de pandemias, criar ali uma série de formalidades para países e setores privados tomarem no caso de uma emergência, como da pandemia mundial. Então, quer dizer, a gente se virou nos 30, no caso do coronavírus, e por que não criar aí uma série de protocolos, um tratado quando essa próxima pandemia aparecer, quem sabe, ninguém sabe quando. É como países que têm protocolos para terremotos. Pois é, seriam protocolos aí já estão preparados. Pandemia o quê? Isolar? Eu não vou isolar mais não. Você nunca quis, mas eu não sei se isso então, estaria se ele no for protocolo. presidente, a gente já sabe o que vai acontecer no país. Ô, Paulinha, mas isso ainda vai ser discutido. Não, porque você tem que dar poder aos governadores. Pode ter duas ao mesmo tempo. A gente ainda está nessa. E esse tratado... Só um minutinho, queridos. A Paulinha está fazendo a nota aqui. Muito grato pela atenção. E esse tratado, gente, ele ainda não é um consenso. Ele vai ser discutido nessa Assembleia Mundial de Saúde, que acontece em novembro. Então, é ali onde a gente vai entrar. A gente não, né? Os líderes e os representantes da OMS. O povo nunca entra nas decisões formais. A gente não entra, mas é bom obedecer. Globalismo! E aí, ela também falou sobre outras questões aí em relação a essa pandemia mesmo, Paula, essa que a gente está vivendo. A que a gente está atualmente. Acabou aí. Aqui é a realidade. Então, ela falou, por exemplo, de vacinação, da inequidade vacinal, que é essa história de países estarem muito vacinados e outros poucos vacinados. Ela falou dessa média global de 34% de pessoas vacinadas no mundo, que ela é enganosa, porque ali, por exemplo, na União Africana tem menos de 4% de vacinados, né? Aí ela falou da questão dos Estados Unidos, eles já entregaram 200 milhões de doses de vacina, se comprometeram para mais 500 milhões de doses no ano que vem. A França também vai fazer doações, outros países, né, que estão com a vacinação adiantada também aí engajados nisso, mas que isso não resolve o problema, né? Ajuda, mas não resolve. Ela também falou da vacinação de adolescentes e crianças, que é um assunto que vem, enfim, levantando vários debates no mundo todo. Então, é legal a gente conhecer aqui a posição da Mariângela Simão. Ela diz aqui, a OMS faz a ressalva que a vacina deve ser priorizada para adolescentes portadores de comorbidades. No entanto, para a geral da população de adolescentes, a vacina para este grupo deve ser administrada após a cobertura de todos os outros grupos prioritários. Essa é a recomendação para os países que ainda não atingiram uma cobertura mais alta na população de adultos. E aí, em relação à vacinação de crianças, ela traz o seguinte, não tem vacina aprovada ainda para crianças. Então, não pode ter uma política nacional usando vacinas que não foram aprovadas para idade abaixo de 12 anos. Nós só temos uma vacina aprovada para uso em adolescentes a partir dos 12 anos, que é a Pfizer. Tem vários estudos em andamento, mas nenhuma delas foi aprovada ainda pela OMS para uso em crianças. E aí, ela também disse que a gente ainda não tem essa certeza, por exemplo, de que a gente vai ter que ter uma vacinação anual. Todo ano tomar uma vacina. Ainda não há consenso a respeito disso. E a questão do tratamento da Covid, né? Tem um pronunciamento, então, dela,
que traz o seguinte, ó, em julho a OMS fez uma recomendação para o que a gente chama de anticorpos monoclonais bioterapêuticos, os bloqueadores DL6. Então, estes 2 medicamentos foram recomendados em julho e essa semana que passou, a OMS recomendou uma outra combinação de anticorpos monoclonais, o coquetel de Regeneron, o que é bem o que você falou. Aí ela diz ao jornalista, essas medicações são caras e de baixa disponibilidade e elas têm o objetivo de impedir morte. Elas são utilizadas em ambiente hospitalar. A gente ainda não tem nenhuma medicação aprovada para prevenção, profilaxia e nenhuma medicação aprovada para casos leves. Então, tá aí um pouco do resumo dessa entrevista dessa representante da OMS. Ou seja, máscara para sempre. Máscara para Controle sempre, social. nós não vamos terminar nunca. Controle Vai vir social. uma outra Já viram que e deu aí nós certo? vamos ficar nessa. Não é verdade, Seria gente. isso. Adriles Jorge, eu vi que você ficou extremamente Nossa, ele perturbado. Incomodado, com né? essas Se falas mexendo todas. aqui, Se mexeu. bufando, né? Fungou resfriado. 3 vezes, eu contei as 3 vezes que ele Eu fungou. tô fora do microfone, é o bufo. Não, mas fique com o microfone, por favor, porque agora é hora de você falar, Adrilinho. Olha, eu acho que isso tem muito a ver, não é nem uma coisa tão consciente e arbitrária assim, mas é claro que tem a ver com algum tipo de controle social. Ela faz comparações, e ela é uma cientista da OMS, meio absurdas. Se você pega a gripe espanhola, matou 40 milhões quando a população mundial, no início do século XX, era 5 vezes menor do que a de hoje. Não tem grau de comparação. O grau de mortalidade da Covid é 0,5%. O que foi singular nessa pandemia foi o método absurdo do isolacionismo que foi implantado no mundo inteiro. Um método que congela desigualdades sociais, tranca as pessoas, causa outros tipos de patologias nas pessoas, condena pessoas à miséria, à fome, que mata mais pessoas que a própria Covid-19. E que, eventualmente, se transformou numa espécie de presente para o mau gestor, porque você arruína a vida de todos e, em geral, é reeleito. Tem gente que até é candidato a presidente, arruinando vidas, dizendo mentirosamente que salvou vidas. A gente tem um exemplo singular, e eu volto a dizer aqui, da Suécia, que praticamente nada fez com algumas medidas de restrição social, de conscientização da população, e que não está nem entre os 30 países com maior número de mortalidade na vida. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que, para que esses recursos de pandemia não sejam utilizados de maneira a fazer algum tipo de controle social em que burocratas não eleitos se reúnam e percebam o que é melhor para as pessoas sem considerar liberdade. Liberdades foram ceifadas, liberdades muito caras ao cidadão, liberdade de ir e vir, liberdade de consciência, liberdade dos próprios médicos de fazer receituários em relação à possibilidade de salvar vidas. E a gente tem desconfiança de lobby de vacina, que sim, é o método mais eficaz de salvar vidas, mas, eventualmente, esse tipo de pandemia, não a pandemia, mas o controle, o isolacionismo foi usado claramente como controle social, e eu tenho muito medo dessa fala dessa senhora, que representa a OMS, que já é uma inversão da realidade. Comparar o Covid-19 com a gripe espanhola é completamente louco. Ô Joel, essa fala dessa diretora da OMS, você acha que ela é adequada para o momento que a gente está? Já fazer uma previsão futura, enfim, sendo que a gente nem venceu ainda essa etapa? Olha, Paulo, você pode questionar o timing, já que a gente está no meio da luta, mas uma coisa é fato. Outras pandemias vão existir na história da humanidade. Ninguém acredita que vírus deixou de existir, que bactéria deixou de existir. Novas pandemias virão. A gente teve a espanhola, que ela lembrou, teve a AIDS, teve o risco grande uns anos atrás do ebola. Felizmente, ele não adquiriu o caráter pandêmico, mas os vírus, o chikungunya, enfim, os vírus, a zika vírus, os vírus surgem, as bactérias surgem. O mundo tem que estar preparado para lidar com eles. O que a gente viu na da Covid é que o mundo estava pouco preparado. A gente viu no início, lembra do início? Cada país dizendo uma coisa, lutando por recursos escassos, o mundo inteiro dependente, por exemplo, de 1 ou 2 países para recursos de medicina. A Tudo vinha própria da China. OMS, né, Joel? Tudo Dando vinha da informações China. conflitantes ali no começo também. Exatamente. Tudo vinha da China, por exemplo, e a gente não tinha para todo mundo. Então Inclusive o vírus. Mas os insumos de tratamento também. Teve vírus que já surgiu no Brasil, Adriles. E vai surgir de outros lugares também, vai surgir da Índia, vai surgir de outros países, pode ter certeza. O isolamento social veio da China também. Peraí, Adriles. E a questão é que os países que usaram, Adriles, já que eu respeitei sua fala, respeite a minha, países que conseguiram conciliar medidas de isolamento social com medidas econômicas, se saíram melhor. Né? Seja na Europa, seja na Oceania, seja nas Américas. E agora a gente vê... E
futuramente, quando foi desenvolvida, e desenvolvida em velocidade recorde, é um mérito, é uma grande vitória da ciência, da cooperação internacional, aí sim, o desenvolvimento das vacinas, que a gente conseguiu em velocidade recorde. Os países que vacinam mais estão conseguindo vencer, eu espero que de forma definitiva, essa pandemia. Agora, eu diria o seguinte, olhando para o que aconteceu, eu pensaria numa estratégia dupla para futuras pandemias que se alastrassem de forma similar à Covid. Tá? Lembrando que a Covid, a gente teve uma sorte. O azar dela é que ela se alastrava muito. A sorte é que das pessoas que pegam o Covid, poucas morrem. Imagina uma Covid em que muitas pessoas que pegam aquela doença morram. A gente tem que estar preparado também para lidar com esse tipo de doença. É no início, fechar suas fronteiras, não deixar pessoas circularem de um país para o outro e A vida inteira vai ficar assim? Não. Tudo fechado? Não, Adriles, é no início de uma pandemia. Mas se vai ter várias pandemias, vai ser uma coisa crônica, não, Joel. Adriles, quando tinha surgido a última pandemia? Não é toda hora que surge uma pandemia. Mas ela falou toda hora. A gripe asiática, ela Passar acabou de falar. alguns meses fechado depois de 60 anos. A gripe Não é o fim asiática do mundo, matou Adriles. 2 milhões de pessoas. Ah, não é o fim do mundo. Você tolir as pessoas pela liberdade de viver o resto da vida. Absoluto. Direito à vida importa também, Ah, então Adriles. você está compondo O direito à o vida. resto da vida a gente vai ter Você que nega o isolado. direito à Existe vida. vida, Você- isolamento você- para sempre. Joel, E não existe conclui o seu vida, não raciocínio, existe porque eu fiquei vida, com uma está todo dúvida mundo que eu quero morto, tirar. Joey. Não existe liberdade, está todo mundo Eu morto. prefiro viver para Vamos lá. morrer do que morrer Produção. em vida. Posso terminar? Posso dar? Isso Zoe, é- se você quiser, Conclui você se que eu mata. tenho uma dúvida. Eu Ok. preciso realmente tirar essa Se dúvida. a Zoe quiser, ela se mata, então chegar a pandemia. Mas os governos... Posso terminar? Posso terminar? Ninguém defendeu isso, Adriles. Ô, Feira, Adriles, você é desonesto, Adriles. Feira, espera só um minuto. Posso Espera terminar só um minha minuto. fala, Paulo? O Joel Fui está interrompido concluindo várias o comentário, vezes. mas eu preciso Várias que você vezes. encerre o seu Eu vou me comentário, enterrar. porque eu preciso tirar uma dúvida. Tá bom, eu vou encerrar meu comentário. Interpretações desonestas à parte, o fato é não. Medidas contra a pandemia não são sempre. São quando surge, que são poucas vezes, surgem pandemias. É óbvio que tem que ter. Quem não fez nada, um país como a Suécia, teve muito mais mortes que os seus Mentira. vizinhos. Que seus Mentira. vizinhos. Peraí. Mentira. ok. Onde morreu Mentira. mais? Suécia ou Noruega? Mentira. Suécia Onde ou morreu Noruega? mais? Suécia ou França? Suécia ou Portugal? Suécia. Suécia ou Itália? Vocês Suécia A morreu mais Suécia que a não tá Alemanha. dentro dos 30 Suécia países. Suécia morreu tem mais que a Alemanha. mortalidade. Suécia tá no Mentira. top 50 A Argentina da fechou Suécia. tudo e tem uma mortalidade Ó, muito maior. 2021, os caras discutindo Suécia. Suécia está no top 50. É a mulher da OMS que Suécia trouxe tá no isso. top Muito ruim. 50. Suécia está no top Deixa eu 50. tirar minha Você dúvida, por perdeu, né? favor, eu Você está tenho uma gringo, seu dúvida. país está no top 50. Mentira. Joel, tá- a nossa tá isso. internet ela também ficou com essa dúvida, porque existe uma doença chamada chikungunya. Só que você falou chikungunya. Eu quero saber. chikungunya, Eu todo quero mundo saber sabe. qual é o Chikungunya. correto. É É um- chikungunya ou chikungunya? Era um vírus caipira, o seu Mas o Chico nome tão Cunha que horroroso. tava aí tão pegando. feio. Zoe Martini, seu comentário. Zoe. Olha só, a OMS cometeu muitos erros, a começar por ajudar a China a cobertar o surto do corona bem no comecinho lá na China. Então, eu acredito que a OMS tem que calar a boca, né? Se não é para ajudar, a não ser que a agenda dele seja essa de criar pânico mesmo a serviço de alguém, que sabemos muito bem, né? Quem é? Eu acredito que o coronavírus foi um teste aí para ver até onde vai o controle social, até onde as pessoas aceitam, né, serem controladas, e como eles viram que deu certo, aí vão vir outras e outras pandemias.